E gente, vamos dar início a mais um tempo de aula, mais um tempo em onde a gente vai ser edificado pela palavra, por aprender a palavra. E antes de darmos início, vamos orar. Senhor, nós somos gratos porque estamos aqui como teu povo, como igreja, aí para buscar ao Senhor. E só existe essa oportunidade, essa possibilidade, porque Cristo aí fez de nós sua igreja, fez de nós os teus filhos, Pai. Nós somos gratos pela salvação, nós somos gratos pela tua misericórdia e pedimos ao Senhor para que esse tempo seja edificante, para que os nossos corações sejam abençoados pela tua palavra, direcionados, Pai, confortados pela tua palavra. E para que possamos sair daqui, Pai, com a nossa fé fortalecida e, Pai, com o coração também encarregado de convicções, de certeza do Teu cuidado, da Tua soberania. Alegres, Pai, pela mensagem do Evangelho. Nós oramos em Cristo. Amém. Então, vamos lá, nós estamos aprendendo, relembrando, para alguns aí, o conteúdo dos evangelhos. Já passamos por Mateus, a gente já deu uma boa introduzida no evangelho de Marcos e hoje a gente termina aí o evangelho de Marcos e nos próximos domingos os outros evangelhos, outros professores vão aí ministrar e dar as aulas. Mas eu gostaria de ver ou lembrar junto com vocês, ver quem lembra, alguns detalhes que foram compartilhados, que foram ditos aí, passados para vocês na semana passada sobre o Evangelho de Marcos. Pastor Elias, você pode me ajudar com o microfone? E quem lembra aí algum fato que achou relevante, que anotou, que registrou aí sobre o Evangelho de Marcos, algo que a gente comentou na semana passada. Alguém consegue pescar alguma coisa aí? Eu acho que é porque passaram 2 semanas. Né? Não tá mais tão... Uma semana já não fica fresco. 2... já é mais complicado, né? Vocês se recordam... como Marcos ele reuniu as informações para escrever o seu evangelho? De quem Marcos recolheu as informações? Exatamente, de Pedro, né? Tanto que Pedro seria um dos apóstolos que eu acho que geral na igreja nós gostaríamos de ter um evangelho escrito por ele. Mas Marcos, de certa forma, escreveu um evangelho ali com a aprovação, com as informações, todo o conteúdo que Pedro relatou a ele, e até registrado lá no início da igreja que depois que Marcos escreveu, o evangelho ainda passou pelo crivo de Pedro e foi aprovado, Ele recolheu as informações, relatou para Pedro que ele registrou, Pedro aprovou e o evangelho foi entregue ali aos irmãos. E quanto ao público do evangelho, os romanos. O pessoal está falando baixinho, mas estão lembrando. Exatamente, os romanos. Não só pelo testemunho da igreja de que Marcos havia escrito para o benefício dos romanos, dos leitores romanos, mas a gente pegou diversas informações na carta, no Evangelho, deixa eu chegar lá, que mostravam para a gente quem é o público, A gente tem Clemente de Alexandria testemunhando que isso foi para o benefício dos romanos, e a gente tem uma série de evidências internas que testemunham para a gente qual era o público alvo ali desse evangelho. A gente tem os termos, a explicação dos costumes, e na semana passada eu fiquei em dúvida ali no versículo de Marcos 15:15,
nessa de helenizar palavras latinas, né? Usar palavras latinas e transportar elas para o grego. Né? E lá em Marcos 15:15, se você abrir aí, só para a gente esclarecer. Em Marcos 15:15 está escrito o seguinte: desejando agradar a multidão, Pilatos soltou-lhe Barrabás, mandou açoitar Jesus e entregou para ser crucificado. Essa palavra açoitar vem de uma palavra latina de flagelo. E aí Marcos helenizou, né, passou ela, transportou ela para o grego para que fosse compreensível. Então, essa palavra açoite é uma palavra latina e foi usada aí e atinge, né, facilita a compreensão do público romano. Então, nós temos Marcos, que pegou as informações de Pedro, escreveu o Evangelho. O Evangelho tinha como alvo o público romano, e por ser o público romano, e na época, né, em que o Evangelho foi escrito, vocês conseguem puxar aí de novo o propósito do porquê, né, o Evangelho foi escrito? Alguma situação já se passava em Roma. Os cristãos já sofriam perseguição. Esse evangelho, ele não foi só escrito para que as boas novas, né, da obra de Cristo fosse disseminada, mas para que a fé daqueles irmãos que estavam sendo perseguidos fosse fortalecida. Então, enquanto eles passavam por perseguição, enquanto eles sofriam, eles, lendo o evangelho, se identificariam com a identidade ali, com a imagem de Cristo sendo o servo, um servo sofredor. E por isso, e dessa forma, eles teriam os corações ali aquecidos, a fé fortalecida. Eles poderiam perseverar, né, uma vez que eles se identificassem com Cristo, alguém que estava ali a serviço do povo, alguém que conhecia a carência do povo, alguém que conhecia a necessidade não só física, né, realizando os milagres, mas também a necessidade espiritual, né, com Cristo, em algumas vezes, antes de realizar um milagre, oferecendo o perdão. Né? Aquele episódio mais fácil da gente lembrar do paralítico que desceu pelo telhado. Né? A primeira coisa que Jesus faz é perdoar os pecados, né? Não fazer com que ele volte a andar, com que ele seja curado ali. Então, o evangelho, ele tem como propósito ali, né, produzir esse compromisso de fé, fortalecer ali a fé de seus leitores. E a gente passou a citar sobre os milagres. Sobre os milagres ali de Jesus. Por quê? A gente citou alguns elementos, né? Só para deixar fresco aí, já que a gente faz 2 semanas, né? A gente passou o evangelho ali de Marcos, ele tem um ritmo mais dinâmico, né? Porque Marcos dá a entender que uma situação foi ocorrendo seguinte da outra. Ele dá mais atenção ali aos milagres do que a discursos de Jesus. Ele apresenta assim, ensinos, parábolas, mas ali na proporção, milagres muito maior, né? A gente tem 2 grandes discursos ali de Cristo e 18 milagres, justamente para que Marcos transmitisse que o ministério de Cristo era ativo. Jesus estava ali de forma ativa no seu ministério, conhecendo e atendendo a necessidade do povo, realizando milagres. Ele não estava ali realizando um ministério passivo, né? Não só no vinde a mim. Pelo contrário, ele estava indo até o necessitado, realizando ali seu ministério. A gente tem um detalhe que tem destaque no Evangelho de Marcos, que é o segredo messiânico. É que Cristo não queria que o povo se enganasse quanto ao seu ministério. Por isso ele repreendia, né, os demônios para que não falassem quem ele era, e por isso ele pedia segredo quando ele realizava algum milagre,
para que o povo não se enganasse, não fosse disseminado ou surgisse engano na mente deles de que Cristo estava ali para puramente realizar os milagres ou para que ele fosse levantado ali, apontado como o rei, e isso gerasse algum tipo de insurgência ali contra o Império Romano, né? Esse não era o alvo de Cristo, apesar de ser o anseio dos judeus. E a gente tem um grande foco aí no Evangelho a última semana de Jesus também, né? Em proporção, são 6 capítulos dedicados ali à última semana de Cristo e 10 para descrever todo o ministério ali, né? O passar de 3 anos de ministério de Jesus. E por Marcos ele dá essa atenção aos milagres, a gente apontou aí, né? Classificou, dividiu ali os milagres de Cristo, que demonstram o poder dele sobre a criatura, demonstram o poder dele sobre a criação e sobre o sobrenatural, né? Nada escapa ao poder de Cristo. É uma maneira da nossa fé ser fortalecida, ser lembrada da soberania, ser lembrada do poder e da onipotência que Cristo manifestou também. Ele é o Salvador, ele é onipotente, ele é soberano, passando por tribulação, passando por perseguição. Esse é um consolo enorme para o nosso coração. Um Deus que tem tudo ali na sua mão, que pode fazer todas as coisas, que está a serviço do povo, que nos ajuda, que atende a nossa necessidade. E lembrando, também a gente dividiu, mas lembrando que a gente pode e deve fazer uso dos milagres de Cristo, entendendo que cada milagre de Cristo tem o seu valor teológico, tem o seu valor apologético, tem o seu valor evangelístico. Os milagres nem sempre são usados como um meio ali da gente evangelizar, mas dali demonstrado o poder daquele que é o nosso Senhor, o nosso Salvador, deve fazer parte, né? O valor teológico, por exemplo, o milagre da multiplicação. Vamos fazer esse exercício. Que valor teológico vocês acham que o milagre da multiplicação tem para a igreja? Ou para nós como crentes? O que o milagre da multiplicação nos ensina aí sobre Deus? Poder de Deus. Poder de Deus. Isso é claramente, né? De pouco, Cristo faz muito. Mas de uma maneira específica, a gente pode melhorar essa descrição do poder de Deus. Exatamente, na provisão. Ele é um Deus provedor. Não falta. Do pouco, ele faz muito. Ele é um Deus provedor. A gente percebe isso em toda a história de Israel e a gente percebe isso no milagre de Cristo. Ele é um Deus provedor. Todos os milagres de Cristo ali sobre o sobrenatural tem um grande valor apologético para a gente. Que valor apologético seria aí? Ou, na verdade, um valor teológico, fácil da gente aplicar, da gente tirar dos milagres sobrenaturais de Cristo. Vamos forçar aí a cabeça. Explica o que é apologético para nós, por favor. Não, vamos pro teológico. Pro teológico. Um valor teológico ali sobre os milagres sobrenaturais, quando Cristo expulsava ali algum demônio. Que valor teológico isso tem para nós? De novo, perfeito, mostra o poder dele. Mas como a gente consegue ser um pouco mais específico ali no poder de Cristo?
que Ele é soberano sobre todas as coisas, tem o poder para como é que fala assim? Poder sobre Satanás, e nada é maior do que Ele, Inclusive, né? Exatamente. Nem o nosso inimigo, né, tem poder ou maior, um poder que combate, se equivale ao poder de Cristo. Né? Essa a afirmação, esse é o valor teológico para a gente, e dessa forma João também conforta lá o nosso coração na sua carta, quando diz que o mal não nos toca, né? É impossível, dado quem é o nosso Senhor, dado o poder do nosso Deus, né? Dado ali a salvação e o fato de que nós temos o selo do Espírito na nossa vida. Se a gente pega um milagre de Cristo, sim, tem o valor apologético, seria o valor que serve para que a gente tanto defenda a nossa fé quanto sustente ali a nossa fé, né? A gente pega Isso, nos dá argumentos, exatamente. A gente parte de qualquer milagre ali de Cristo sobrenatural, é um fato a autoridade dele. Quando a gente pega um milagre de Cristo curando alguém, ele diz, pega a sua maca e levanta, está ali também declarada a autoridade que ele tem, né, sobre a criatura, o seu poder sobre a criação, né, de que não é um Deus frágil, não é um Deus que depende das circunstâncias para realizar qualquer tipo de milagre, que depende ali também do favor da criatura, ou de que a criatura realize algo para Deus, para que então ele tenha poder para realizar um milagre. Não é, pelo contrário, ele tem toda a autoridade em todo momento, ele tem todo o poder em todo momento. E isso também ali traz argumentos à nossa fé, né? Um valor evangelístico dos milagres de Cristo. Esse milagre claro ali que eu citei sobre o paralítico que é descido ali na maca, né? Pelo telhado, pelo forro da casa, né? Que valor evangelístico tem esse milagre pra gente? Como a gente pode usá-lo? Qual é a maior preocupação de Cristo naquele momento? Quando aparece o paralítico. Exatamente. Ou perdoar os pecados. Nos milagres de Cristo, e em diversos momentos, em outros evangelhos também, após realizar o milagre, fala que a fé o salvou. Ele está ali dando o perdão dos pecados. Né? Os milagres de Cristo não só testificam ali o ministério dele, mas apontam também para a gente o propósito do seu ministério. Não era curar por curar, não era curar para fazer nome, era oferecer perdão. Esse é um valor evangelístico dos milagres de Cristo, né? Oferecer transformação. Então, é importante a gente fazer também esse exercício. E se a gente puder tirar ali uma mensagem do Evangelho, né, trabalhar ali com toda a informação que Marcos nos passa, a gente pode entender ali que através, né, da servidão, como Cristo atende, através dos ensinos que ele passa, as parábolas que Marcos seleciona ali, ele aponta para a gente que o padrão do discipulado cristão, ele se encontra no servo de Deus, no próprio Cristo, cujo serviço dele autenticou a sua mensagem, cuja a vida dele foi um sacrifício por toda a humanidade, né? Como isso afeta o nosso discipulado, né? Não só nos dando um exemplo de quem seguir, mas que o discipulado ele é exercido e experimentado na abnegação, né?
eu vou me doar pelo próximo, eu vou me sacrificar pelo próximo, eu vou ali atender ou buscar ser sensível, empático, né, à necessidade do próximo. Ali. Nós podemos concluir, né, desse pensamento, que Jesus não veio ao mundo para curar enfermidades, para fazer o cego ver, o aleijado andar. Não. Jesus veio para trazer a salvação. E ele só fez os milagres para mostrar que ele tinha poder para curar também. Uhum. Era uma forma de assegurar, de testificar ali, ó, meu ministério e o meu poder é real, né? Por isso que ele fala, né? Para que você fala para os fariseus, né? Para vocês saberem, né? Que o Filho do Homem tem poder para perdoar os pecados. Eu digo, levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. Exatamente. No microfone para a gente poder todos ouvir. Eu via como que também, além do que o senhor falou, Deus exercia a misericórdia, o amor, porque o amor o moveu também a curar, né? O amor o moveu também para curar, né? Então foi exercido esse amor, essa misericórdia, além de ele demonstrar tudo que o senhor falou. Então, esse é o caráter do servo, né? A sua misericórdia, a sua empatia, atender ali a necessidade. O Jesus provavelmente naquele momento estava ensinando. Desce uma maca. Não, peraí, pô. Tô pregando aqui, tô ensinando. Não, ele é sensível e demonstra ali a sua misericórdia, oferece o perdão, realiza um milagre, né? É verdade. Exatamente. E a gente tem que enxergar ali no ministério de Cristo, né, esse padrão discipulado, né? O alvo ali de Marcos é apontar Cristo como servo. Ele é rei, ele é senhor, ele tem todo o poder, mas ele é servo. É um servo sofredor, um servo que veio realizar ali a obra de salvação. E o Evangelho de Marcos, ele tem uma estrutura ali bem simples da gente entender, né? O Evangelho a gente consegue, pode dividir ele aí em duas partes, cada uma com um aspecto ali. A gente vê o primeiro foco ali, tratando do ministério de Jesus, como ele serviu primeiramente ao povo, realizando seus milagres, ensinando, contando ali as parábolas, e a gente vê uma parte específica do ministério dedicada aos discípulos. É quando Jesus está ali para tirar a venda dos olhos deles, para esclarecer coisas que eles não entendem, para que a fé deles, que a gente vê em alguns episódios ali, que é vacilante, é uma fé que não está ali convicta, né? Por exemplo, quando Cristo está dormindo lá, em Marcos 2, eles passam pela tempestade, Marcos 4, né? Eles passam pela tempestade, e mesmo depois de Cristo ter realizado milagres, ali naquele mesmo dia, os discípulos estão temendo pela própria vida, né? Sem se lembrar quem é que estava ali com eles, né? O Cristo tendo todo o poder, Jesus tendo todo o poder. Então é necessário que o momento do ministério de Cristo, como ele escolheu os 12, como ele tinha um propósito de preparar os 12, ele também sirva eles ensinando, esclarecendo, direcionando. E a gente tem ali a última semana, né, do ministério de Cristo, apontando para a gente o sofrimento dele, né? A apresentação dele como servo sofredor de todo o seu ministério, Cristo deixando bem claro que ele estava indo a Jerusalém para sofrer, para morrer, sem deixar dúvida aos discípulos de que esse era o propósito dele. Tem uma pausa ali na semana, onde Cristo ele vai apresentar um sermão profético, né, sobre
o fim dos tempos, semelhante ali a Mateus, e a gente tem a consumação ali da sua obra, o sacrifício de Cristo, ali no final do Evangelho. E eu queria que a gente, olhando para algumas partes ali do Evangelho, a gente pudesse tirar algumas lições, perceber ali, e entender o que Marcos nos ensina com aqueles relatos e como a gente pode ter o nosso coração abençoado através ali do Evangelho, né? Então, no serviço de Cristo, a gente vê o serviço de Cristo autenticando a mensagem dele. E tanto no serviço de Cristo quanto ali no sofrimento, né? A gente falou da mensagem do Evangelho, que é descrever ali, apontar, né, o discipulado, o padrão de discipulado. E nesses dois grandes momentos, a gente vê Cristo apontando o custo, o alto custo, né? Enfatizado ali de seguir a Cristo, né? De ser um discípulo de Cristo. Primeiro ele enfatiza isso através das parábolas e depois através do próprio sofrimento de Cristo. E a gente consegue aprender ali um pouco mais sobre o Evangelho. Queria que vocês abrissem lá em Marcos 3. Vamos ali para Marcos 3. A gente vai ler a partir ali do verso 13. Vamos ler ali poucos versículos. Diz o seguinte: Jesus subiu a um monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Escolheu 12, designando-os como apóstolos, para que estivessem com ele e os enviasse para pregar, e tivessem autoridade para expulsar demônios. Estes são os 12 que ele escolheu. Aí ele vai descrever ali, alistar o nome, né? Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, João, seu irmão, os quais deu o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão o Zelote e Judas Iscariotes. Então a gente tem aqui um marco, um grande marco ali do ministério de Jesus, um marco que é acompanhado por um tempo de oração, né, que é precedido por um tempo de oração, que Cristo se retira para orar. Esse é um fator importante da gente perceber no ministério de Cristo, apesar dele sendo Deus, existe essa união na Trindade e tudo que Cristo vai realizar não só aponta, reflete, Cristo não é somente a imagem exata, mas ele demonstra no seu ministério como tudo que ele faz está em conformidade com o Pai. Não só nesse momento, mas em outros momentos do ministério de Jesus, momentos marcantes, Jesus se retira para orar. Então, antes da escolha dos 12, é um primeiro momento que Marcos relata isso no ministério de Cristo, né, com exceção ali da tentação, mas Cristo se retira no monte, ele tem um tempo de oração, né, para que tudo seja conforme ali a vontade do Pai. E Jesus escolhe 12 apóstolos. Né? Não é um número aleatório, né? Cristo escolher 12 apóstolos. Né? Deus, através ali do povo de Israel, tinha uma divisão em 12 famílias, cada um cumprindo ali o seu papel, tendo certa proeminência. A gente tinha os levitas dedicados ali, mas eram 12 tribos,
um povo que Deus escolheu para que o representasse, um povo que Deus escolheu para que os ímpios, os gentios pudessem entender e conhecer ao Senhor através da vida desse povo, que se dedicaria exclusivamente a Deus, que era para ser um povo fiel, que seria um povo ali dedicado totalmente, um povo santo, um povo exclusivo do Senhor. Mas agora já não são mais 12 tribos. Né? O ministério de Cristo é estendido, na sua obra, é estendido aos gentios. A gente já tinha um prenúncio disso no Antigo Testamento, quando Deus faz aliança com Abraão. Isso já estava ali apontada a ideia de que todas as nações seriam abençoadas, seriam alcançadas. E a gente tem agora no ministério de Cristo 12 tribos. Não, a gente tem 12 apóstolos sendo preparados, também escolhidos também por Deus, para exercerem ali o papel de testemunhas. 12 que viveram próximos, que foram ensinados ali por Cristo. E é importante que no Novo Testamento, depois de Paulo, que substituiu ali, ocupa um lugar de apóstolo, não é mais selecionado nenhum crente, nenhum membro de nenhuma igreja, uma pessoa para ser apóstolo, que receba o título e o reconhecimento de apóstolo. De nenhuma maneira. Paulo, ele não passa ali pelas cidades, plantando igrejas e seleciona para as igrejas ali algum apóstolo. Não, isso era um papel exclusivo para aqueles que foram escolhidos, selecionados por Cristo para realizar esse papel de testemunhas. Testemunhas do Cristo ressurreto, do Cristo vivo, do Cristo que completou a sua obra. Então a gente tem essa semelhança com as 12 tribos, que não é à toa, mas Cristo escolhendo ali 12 também para testemunharem da sua obra, para viverem próximo, que seriam aqueles que entenderiam quem Jesus era, a sua obra, e sendo ensinados por ele, realizariam ali todo o ministério, toda a direção da igreja. A gente tem ali em Marcos 3 um marco importante ali do Evangelho, que é Cristo servindo e inaugurando ali o reino. A gente tem um fator importante, que é a escolha dos 12. Mais à frente, ali a partir do verso 20, a gente tem Cristo apontando quem é a verdadeira família. A gente tem um episódio ali de milagre. E vamos ler ali, de Marcos 3, no verso 20 e 21. Pastor Elias, você pode ler para a gente, por favor? Capítulo 3, versos 20 e 21. Isso. Então Jesus entrou numa casa e novamente reuniu-se ali uma multidão, de modo que ele e os seus discípulos não conseguiram nem comer. Quando seus familiares ouviram falar disso, saíram para trazê-lo à força, pois diziam: ele está fora de si. Agora você pode ler do 32 ao 35, por favor. Mesmo capítulo. Havia muita gente assentada ao seu redor e lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te procuram. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Perguntou ele. Então olhou para os que estavam assentados ao seu redor e disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. A gente vê aí o ministério de Cristo já havia sido inaugurado, ele já começou a realizar os milagres, mas a gente vê ali na escolha dos 12
todo o processo se tornando algo mais que ganharia, né, proeminência. A multidão já começa a seguir a Cristo, buscar a Cristo. A gente tem a escolha dos 12, a gente tem Cristo dizendo ali quem é a verdadeira ali família, né? Não que laços de sangue não importem, mas ele está falando e apontando a importância do reino, uma nova família. Que família é essa que a gente vai pertencer? Que família é essa que Cristo está anunciando ali? Uma família que tem uma experiência comum com o Senhor, tem um interesse comum de seguir ao Senhor, de servir ao Senhor. A gente tem uma família ali que obedece ao Senhor, né? Aqueles que fazem, né, a vontade do meu Pai. Este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então a gente tem Cristo apontando, olha, existem laços de sangue, existe uma família, né, maior aqui que está sendo inaugurada, que eu estou estabelecendo, que através da minha obra vocês vão poder experimentar isso, que é a família que obedece ao meu Pai, que segue a mim, uma família que tem esse objetivo comum de servir ao Senhor. Então aí a partir do capítulo 3, o do ministério de Cristo começa a se tornar mais proeminente, e Cristo também começa a apontar ali, a gente tem essa nova família, a gente tem o reino está sendo inaugurado. O reino ele funciona de uma maneira específica, o reino tem a sua dinâmica, e as engrenagens aqui funcionam de uma determinada maneira, né? Não é algo aleatório. E ele vai explicar sobre essa dinâmica do reino através das parábolas, algumas parábolas aí que Cristo conta ali no capítulo 4, e uma em específico, curta, né, no capítulo 3, mas que a gente entra em detalhes aí depois do nosso intervalo, que o café já está nos esperando, né? O café, não o pastor café, né? Ele já deu uma levantada ali, opa, é para eu ler? Vamos para o nosso intervalo. Nós vamos retornando aí, para que a gente possa continuar a nossa aula. Seguindo ali, né? A gente tinha comentado, o pessoal vai chegando, mas a gente já inicia. A gente tinha comentado ali, né, a escolha dos 12, esse preparo ali pro reino, aqueles que testemunhariam de Cristo, responsáveis ali pela igreja. A gente tem Cristo falando da verdadeira família, né, não dele insinuando ali que a gente precisa ou deve ignorar, abandonar as nossas famílias, ou coisa do tipo, mas que ele estava sugerindo que a vontade ali do Senhor era estabelecer esse corpo, essa união entre os crentes, e que nessa convivência ali, né, através do amor de Cristo, nessa convivência, a gente experimentaria de uma família, né? Não seriam só conhecidos, não, ao contrário, o vínculo é muito maior, né? A responsabilidade que eu tenho sobre a Catarina é uma coisa. Ninguém diria que eu tenho a mesma responsabilidade aqui por outra pessoa, não, ela é minha filha. Mas no reino é para a gente pesar de maneira semelhante. A mesma responsabilidade, preocupação, empenho em cuidar, a empatia que eu vou ter pela minha filha, eu devo ter por uma outra pessoa que pertence ali também à família de Deus. A família em Cristo, que pertence ao reino, que faz parte do corpo de Cristo, né? Vai haver esse vínculo e ali nós podemos devemos ser, né, família, através dessa experiência comum, dessa convivência, interesse comum de
conhecer e buscar o Pai, de buscar as Escrituras, de obedecer, de se submeter ao nosso Senhor, o único Senhor, e tendo um mesmo objetivo, que é anunciar, proclamar ali as boas novas, a chegada do reino, as boas novas da salvação. E a gente tem Cristo, com isso, escolhendo os 12, aqueles que liderariam a igreja. Ele apontando a verdadeira ali, a família maior, que vai além ali dos laços de sangue. Ele tratando sobre o reino que chegou, o reino que Cristo estava estabelecendo, o reino que a gente experimenta de maneira plena hoje. Não, Cristo estabeleceu, ele inaugurou o seu reino, mas a gente ainda há de experimentar de maneira plena quando Cristo retornar, quando a sua justiça for plenamente estabelecida. Mas a dinâmica desse reino, desde já, a igreja já experimenta, a igreja já vive disso, a igreja já precisa lidar com isso. Quem chega ao reino precisa lidar ali também com essa nova dinâmica. E a gente tem ali algumas parábolas que Cristo conta ali desde o capítulo 3 até o capítulo 4, que apontam para a gente essa dinâmica. A gente tem ali a parábola do valente, que quando os fariseus ali apontam que o poder de Cristo, dizem que o poder de Cristo vem de Beelzebu, é dessa forma que ele realiza milagres, dessa forma que ele expulsa demônios, é dali que vem a autoridade dele. E Jesus, ele aponta ali que o valente, vamos só ler rapidamente ali no verso 22, no capítulo 3 mesmo. Após eles apontarem que era o poder de Cristo, vou ler ali a partir do verso 24, para que a gente adiante um pouquinho. Se um reino estiver dividido contra si mesmo, não poderá subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, também não poderá subsistir. E se Satanás se opuser a si mesmo e estiver dividido, não poderá subsistir. Chegou o seu fim. De fato, e aqui está essa pequena, uma parábola curta, Ninguém pode entrar na casa do homem forte, do homem valente, e levar dali os seus bens, sem que antes o amarre. Só então poderá roubar a casa dele. Lhes asseguro que todos os pecados e blasfêmias dos homens lhes serão perdoados, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão. É culpado de pecado eterno. Jesus falou isso porque eles estavam dizendo, ele está com o espírito imundo. Então a gente tem esse pequeno, curto ensino ali de Cristo, mas que já aponta para a gente algo sobre o reino, O valente ali seria para representar Satanás, e expulsar os demônios seria como entrar na casa e roubar os bens, E ninguém faz isso, ou o valente não faz isso por ele mesmo, tentando se prejudicar, contra ele mesmo, Cristo está afirmando que ao invés de ele ser aliado de Satanás, na verdade ele está combatendo Satanás, ele é inimigo, ele é contra, ele faz oposição. E dessa forma ele ensina ali sobre a dinâmica do reino estabelecida ali na obra de Cristo, e que para estes que cometiam esse pecado imperdoável de blasfemar contra Cristo, a sua obra ali, contra o poder de Cristo, o poder do Espírito que realizava a obra, eram indesculpáveis. E a gente tem essa dinâmica do reino sobre quem realiza a obra, sobre o inimigo contra quem a gente luta. E depois outras parábolas que Cristo ele vai contar no capítulo 4. Parábola do semeador. A gente tem ali os terrenos, apontando para a gente os diferentes corações.
diferentes pessoas que receberiam, ouviriam da mensagem, quem ali no reino era quem, né? Quem estava ouvindo Jesus e tinha que tipo de coração, como as pessoas poderiam se identificar e como, né? Que tipo de pessoas existiam ali, que tipo de pessoas estavam ouvindo a mensagem. Um coração duro, poderia ser um coração superficial, um coração assoberbado, atribulado, cheio de tarefas, um coração frutífero, né? Seria um solo que poderia germinar, onde a palavra encontraria espaço para crescer, ou não. A gente tem a parábola da candeia, ali de verso 21 a 25, no capítulo 4. E a imagem ali é de uma lâmpada, uma lamparina comum naquela época, e uma advertência de que a gente precisa estar abastecido e de que não tem razão a gente esconder a luz. Pelo contrário, ela tem que ficar à vista. O reino, ele tem que ser percebido, ele tem que ser anunciado. A vida e a comunhão que existe entre nós é um instrumento que Deus nos deu, inclusive, para que o mundo perceba que Cristo é real. É isso que Jesus diz na sua oração em João 17. João 17, a partir do verso 20, Cristo ora ali pelos discípulos futuros, pelos crentes futuros. E ele diz, é o pedido de Cristo, para que eles sejam um, assim como Cristo e o Pai são um, e para que o mundo creia que Cristo realmente foi enviado, que a sua obra é real, através da união, dessa experiência comum, do cuidado comum, do amor de Cristo entre nós, dessa verdadeira família, o mundo entenderia. Então a gente precisa externar, a gente ocultar, a gente fechar as portas, a gente viver como se fosse aqui um monastério, impedindo que a luz seja vista, a gente esconder a candeia, a gente esconder a lamparina, A gente não está cumprindo ali o nosso papel. Dentro do reino, a gente tem... fomos convocados ali para testemunhar, testificar, para apontar o caminho da cruz. A gente tem a parábola ali sobre a semente, o grão de mostarda, sobre o crescimento, a expansão do reino, como isso se dá e qual a força da expansão do reino, como o reino se tornaria vistoso, frondoso, ali, como uma árvore de mostarda, partindo de uma pequena semente. Então, a partir de um pequeno começo, as coisas poderiam se tornar ou ter grandes, eles poderiam alcançar grandes realizações, mas era preciso brotar, crescer, se desenvolver, frutificar, até que a árvore se torne frondosa. A gente tem o servo, que já iniciou o seu ministério, mas a gente tem aqui a dinâmica, o reino tomando forma, através da escolha dos 12, e eles sendo preparados ali durante todo o ministério de Cristo para serem testemunhas, líderes. A gente tem ali Cristo apontando, quem faria parte desse reino e como esse reino funcionaria, como as coisas, como a engrenagem iria girar, que coisas aconteceriam ali no reino. Isso, para os romanos, é uma coisa importante, principalmente o fato ali da família, algo que era valioso na cultura romana. Eles entenderem, pertencemos a uma nova família, pertencemos a um novo reino. Se nós temos esse interesse comum, essa busca por Deus, se nós somos submissos ao Senhor, se nós cremos em Cristo, nós pertencemos a
verdadeira, essa nova família que compreende, partilha da nossa dor, partilha da nossa fé, onde a gente divide fardos, e onde a gente vive em comunhão. Olhando ali do ponto de vista deles que passavam por tribulação, pensar, né? Terem ali a parábola do semeador, pensar em como o coração estava recebendo, o tipo de reação, ou como eles estavam cultivando a mensagem do evangelho ali na sua vida, como eles estavam testemunhando, se eles estavam se ocultando diante da tribulação, diante da perseguição, ou se eles realmente estavam sendo luz, né? Se realmente estava sendo percebida ali a diferença ou aquilo... ou aquele, né, no qual eles criam, Cristo, Senhor, e pensar que, apesar de sofrendo, né, daquela experiência, algo iria germinar, algo iria brotar ali do testemunho deles, de uma pequena fé, de uma pequena semente. O reino poderia se tornar frondoso, grande, vistoso. Essa a perspectiva deles lendo aqui o Evangelho e pensando no reino. Mas a gente avançando um pouco mais, a gente pode pensar em como Cristo ele lidaria ali com os judeus, como ele lida com os gentios e como ele prepara também os discípulos. Se a gente for lá para o capítulo 7 aí do Evangelho de Marcos. Capítulo 7 do Evangelho de Marcos. Nós vamos ter ali Cristo lidando com os judeus, lidando com a tradição. E aqui a gente tem o episódio onde o fato, né, de Marcos explicar a tradição dos judeus, explicar os costumes, apontam para a gente que o público não era familiarizado com a cultura judaica, não entendia suas tradições. E esse episódio, sem uma explicação, não faria sentido. Marcos explica ali o fato de ser necessário, né, lavar as mãos, disso fazer parte da tradição, para que todo o ensino de Cristo que viria em sequência faça sentido para eles. Mas a gente tem no capítulo 7 Jesus ensinando e lidando ali com os judeus, com o fato da impureza não estar externa, não ser gerada de maneira externa, mas a impureza é gerada no coração, né? Vem de dentro, ali está o pecado, é ali que precisa ser lidado, é o coração. A gente tem no Evangelho de Mateus essa abordagem de Cristo, quando ele está ensinando sobre a lei lá no Sermão do Monte, né? Não é você realizar o ato de assassinato, não é você realizar o ato de adultério que é o problema. Não, o problema parte lá do coração, parte do ódio, parte da cobiça, que a impureza está no coração, está no nosso coração, está no coração dos judeus. Isso faz sentido para os gentios pensarem, né, com certeza, para uma cultura que vivia com outros deuses, que servia a outros deuses, que experimentavam ali, vinham de um culto pagão, pensar em santidade, pensar na dedicação ao Senhor, na pureza do coração, que o problema não era o externo, né, mas tratar o coração. Isso era importante. Então a gente tem ali Jesus ensinando os judeus, logo no começo, o capítulo 7, praticamente inteiro ali, é Jesus lidando com os judeus, Jesus lidando ali um pouco com os discípulos,
esclarecendo algumas coisas, né, com o fato, partindo desse primeiro fato ali de Jesus lidando com a questão da pureza, né? O problema é externo. A gente tem essa acusação, a gente tem a condenação de Jesus, e a gente tem ali depois a explanação dele, explicando o que ele quis dizer, né? Qual era o ensino ali. A gente tem a primeira acusação ali, logo no início, do verso 1 a 5. A gente tem depois Jesus condenando ali de 6 a 13. A gente tem uma declaração de Jesus do verso 14 até o 16, né, que o sistema mosaico, a lei, que definia ali o que era puro e impuro, o que animais que eram puros e impuros, aquilo era vazio se o coração não fosse tratado, né? Se a pureza do coração, isso não fosse lidado. E depois a gente tem a explanação ali do versículo 17 até o versículo 23. Um tempo que Jesus tem sendo servo, mestre, ali ensinando. Né? Ele não está ali só para realizar milagres, para atender a necessidade ali do povo carente de Israel. Ele não está ali só demonstrando o seu poder, mas ele está ensinando, direcionando os corações. Ele também é um mestre, ensina os judeus. A gente tem um episódio ali de Jesus socorrendo aos gentios, uma parte do ministério de Jesus que é importante. Porque desde aqui do ministério de Jesus, ele indo a cidades que pertencem aos gentios, que não tem nenhum vínculo aí com a cultura judaica, ele realiza milagres. Ele atende a necessidade ali daquelas pessoas. Jesus vai de encontro ao gentio e os gentios podem experimentar, podem entender ali da sua obra. Então a gente tem Jesus realizando um milagre sobrenatural, expulsando ali um demônio, né? A gente tem Jesus curando um surdo e gago, ali para o final do capítulo 7. E a gente tem um milagre, a segunda multiplicação, que Jesus realiza entre os gentios. O Deus provedor não provê somente para os judeus. Ele provê ali para os gentios também, para a multidão ali mista que estava seguindo a Cristo. Então ele realiza esse milagre já se aproximando, começando a se aproximar ali, né, do final do ministério de Cristo. Mas ele realiza no meio dos gentios. E esse milagre é importante da gente também observar pelo local, pelas pessoas que experimentam ali e testemunham desse milagre. E para o romano entender que o servo sofredor não estava ali somente para o povo judeu, não veio somente para o povo judeu. A sua obra é ampla, a sua obra alcança os gentios. O Senhor conhece a necessidade de todos. Então Jesus alimenta ali 4.000 pessoas no capítulo 8. E no capítulo 8 também, naquela divisão que eu apresentei aqui do Evangelho, Jesus tem essa parte do ministério dele dedicada ali a lidar com os discípulos, a lidar com os 12. As pessoas que ele tinha ali que preparar para o ministério. Então ele tem um momento de explanar ali algumas coisas, de ensinar e apontar ali sobre o fermento dos fariseus. Depois que Cristo realiza ali um milagre da multiplicação, ele começa a ensinar ali os discípulos. Ele trata do fermento dos fariseus,
do fermento ali de Herodes. Ele aponta a dificuldade dos discípulos, que eles têm olhos que não veem, ouvidos que não ouvem, memória ali para não lembrar, uma memória que não se lembra. A gente tem Jesus curando de um episódio totalmente diferente de qualquer outra cura que Cristo realiza, que é uma cura gradativa, né? O cego ele não vê de uma hora para outra. Não, aos poucos ele vai voltando a enxergar. E esse milagre específico, nesse momento que Jesus está lidando com os discípulos, Jesus está preparando os discípulos, ele está lidando ali com a falta de percepção, de sensibilidade deles à obra, aquilo que Cristo estava ensinando. Isso é semelhante ao coração deles. Eles não estão vendo tudo muito bem. De maneira semelhante, a vista deles está sendo apurada, está sendo corrigida. Os olhos deles vão passar a enxergar melhor, vão passar a enxergar as coisas da maneira correta, de maneira completa. Mas a percepção dos discípulos, naquele momento, era semelhante a esse cego. Eles estavam passando por um processo ali gradativo de entender, perceber as coisas. Eles estavam sendo preparados para tudo que haveria de vir. Sim, a Hortência está fazendo uma comparação, não só ali a percepção dos discípulos, mas também ao nosso processo de crescimento, que é gradativo. Nosso processo de santificação, ele é gradativo. A gente tem que crescer. Crescer a gente só pode para cima, né? A gente não pode, após a nossa conversão, decair na nossa espiritualidade, na nossa comunhão com o Senhor. Pelo contrário, a gente tem que crescer, amadurecer, ganhar mais conhecimento, buscar mais intimidade com o Senhor, e esse processo é gradativo. Alguém que se converte não chega aqui com o pleno conhecimento de toda a palavra. Ele vai saber tudo o que trata, todos os evangelhos, todas as cartas, ele vai entender de maneira perfeita todo o Antigo Testamento, a história de Israel e como Deus conduziu ali o povo. Não, todo o conhecimento que ele vai ganhando é de forma gradativa, a percepção dele vai sendo apurada, né? Que era o processo pelo qual os discípulos estavam passando, né? E esse milagre reflete disso. É semelhante, é da mesma maneira. E a gente tem nesse processo, nesses episódios aqui de 7 a 8, essa experiência de Cristo ensinando. Ensina os judeus, ele socorre ali os gentios com seus milagres, ele aponta, né, a extensão da sua obra, do seu ministério, e ele prepara os discípulos. E aí, após o capítulo 8, a gente já tem o cerco ali se fechando, a oposição a Cristo aumentando, e o Marcos logo entra na última semana ali do ministério de Cristo, onde tudo se tornaria ali mais claro, né? A obra de Cristo, o seu propósito, né? Cristo, nesse preparo dos discípulos, ele ainda precisa deixar claro que ele não está ali a sua obra não é para criar um tipo de insurreição contra o Império Romano, fazer um levante e vamos pegar em armas e libertar o povo judeu, né? Vamos nos tornar autônomos, independentes,
e estabelecer aqui o Estado de Israel, não era esse o propósito, né? Era trazer a salvação. Então era necessário preparar a percepção dos discípulos, apurar. Que até o final do ministério de Cristo ainda foi necessária a percepção deles, ainda precisava ser ajustada, né? Tanto que é relatado nos evangelhos que eles chegam a Jesus, então é agora que o Senhor vai estabelecer o reino, é agora que as coisas vão acontecer, a gente vai se libertar? Não é agora. Então toda a percepção precisa ser apurada. E nos aproximando aí do final, a gente olhando o evangelho como um todo, a gente entendendo, né, um pouco do público-alvo, da situação deles, do propósito que Marcos escreveu esse evangelho, né, que aplicações, desafios a gente tem ao ler aí o evangelho, né, como nós somos desafiados a ter a nossa perseverança renovada diante do ministério de Cristo, diante da sua obra, diante do seu poder, de toda a sua realização, a nossa perseverança, todo o nosso ímpeto, toda a nossa dedicação ao Senhor, a nossa diligência a Ele precisa ser renovada. Ao olhar para o ministério de Cristo, a gente não pode ter um olhar distante. Nossa, aquilo aconteceu há 2000 anos atrás, o poder, os milagres, tudo é tão distante. Não, o mesmo Senhor está sobre a nossa vida. O mesmo Senhor, com o mesmo poder, com a mesma misericórdia, com a mesma graça, o Deus provedor, que oferece perdão, misericordioso, ali que vai nos acompanhar no crescimento. Então, ao ler o Evangelho, a nossa perseverança, a nossa fé, ela precisa ser reabastecida. A nossa vida como discípulo, ela precisa ser avaliada. Como o propósito é estabelecer um padrão também, né, de discipulado, é apontar Cristo como servo e como exemplo, é apontar a sua abnegação em favor do povo, em favor do reino, em favor daqueles a quem ele quer alcançar. É essa vida do discípulo, é assim que a gente vai estabelecer um discipulado. A gente precisa olhar como a minha vida de discípulo, ela tem sido vivida, como eu tenho testemunhado, como, inclusive, eu tenho buscado a discipular, que tipo de imagem eu estou tentando imprimir naquela pessoa que eu tenho acompanhado ou ajudado, que tipo de caráter eu tenho ajudado ela a construir, como eu tenho sido um instrumento na vida dessa pessoa. Olhando para o Evangelho de Marcos, como Marcos estabeleceu, a gente pode fazer essa avaliação, a gente deve, fazer essa avaliação. E a gente tem o nosso serviço ao próximo incentivado. Dentro do contexto dos romanos, da perseguição, do sofrimento, olhar para Cristo, de novo, o servo, sofredor, como ele estava pronto, como ele estava a serviço, o nosso coração ele deve ser despertado para isso. A maneira como eu vou servir, a busca pelo serviço ao meu próximo, o meu desempenho e a minha dedicação ao reino, como eu vou testemunhar, tudo isso o Evangelho nos incentiva a fazer, mesmo em meio ao sofrimento. Cristo estava ali para sofrer. Cristo estava ali para pagar o preço dos nossos pecados. Cristo estava ali para passar por humilhação. E mesmo em meio a tudo isso, ele estava a serviço, cumprindo o seu papel. Servir é uma coisa difícil de ser executada. Exige abnegação, exige muita dedicação, é cansaço que vai ser gerado em nós, mas é prazeroso. É um privilégio servir da mesma maneira que o escritor de Hebreus, ao falar de Cristo, fala, olha, ele não olhou ali para o sofrimento, ele olhou para a alegria que lhe estava proposta.
Ele olhou para a glória que haveria de vir. Ele olhou para a sua obra completa, para aquilo que seria alcançado, a salvação, o reino estabelecido, e realizou a sua obra. O serviço para a gente é desafiador, mas é prazeroso, deve ser satisfatório. A gente deve incentivar um ao outro a isso, tendo os olhos naquilo que está à nossa frente, né? Na busca do reino ser fortalecido, do meu irmão ser edificado, da nossa comunhão e os vínculos serem mais estreitos, fortalecidos, né? Diante do compromisso que a gente tem como família, né? Não é só um clube semanal que a gente se encontra para fazer alguns estudos e ter aqui um tipo de experiência espiritual. Não. O que isso está apontando? Isso aqui é família. O vínculo aqui vai além do sangue. O vínculo é espiritual, compromisso e preocupação espiritual. Por isso, ao olhar para o Evangelho de Marcos apontando a Cristo como servo, a gente tem esse desafio. O nosso serviço é incentivado. Nós somos desafiados a servir, a nos dedicar ali ao serviço. Pode falar. Não. Uhum. Uhum. Nós temos a tendência de achar que o serviço ele só é valioso se é algo grande. Ele só é importante se vai gerar grandes frutos. É o missionário que está... É o Jonas e a família que está lá no Camboja. Isso é servir. Eles estão indo para lá, esse é um serviço valioso. Não, o serviço pequeno aqui, alcançando as pessoas que estão à nossa volta, sendo luz para essas pessoas, esse é o serviço incentivado, né, para a gente. Alguns Cristo chamou e Cristo está enviando. Mas a gente está experimentando aqui a vida em comunidade, a vida comum, cada um tem o seu trabalho, tem o seu ambiente familiar, e ali a gente precisa ser servo, né? Abnegar da nossa vontade, dos nossos privilégios, do nosso desejo, da mesma maneira que Cristo escolheu deixar a sua glória para realizar o seu ministério, Criador, se fazer criatura ali, para que a sua obra fosse completa, e da mesma maneira a gente serve. Então, fazendo coisas pequenas, vou pegar uma água para o meu irmão, vou incentivar, vou servir ele dessa maneira. Esse serviço é também incentivado, né? O pequeno e o grande. A Hortência está apontando isso ali sobre o serviço, né? A gente precisa começar daqueles que...
melhor, servindo aqueles que estão próximos a nós. Então, nós chegamos ao fim aqui de toda o ensino aí sobre o Evangelho de Marcos, abordamos ali o propósito, alguns episódios aí do Evangelho de Marcos. Espero que tenha sido bênção para a sua vida. E na próxima semana dado sequência aí com as aulas sobre o Evangelho de Lucas, certo? Então, um bom domingo para você, um bom almoço e logo mais nos encontramos para celebrar o culto ao nosso Deus.